Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a deputada federal eleita pelo PSL, Alê Silva. Bom dia, deputada, bem-vinda aqui à Rádio Super. Bom dia aí, ouvintes dessa rádio. Bom dia, Minas Gerais. Bom dia, Brasil. Isso aí, estão presentes. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar a bater um papo. A gente continua aí conversando com os parlamentares que foram eleitos, sobretudo para o primeiro mandato, nas eleições de outubro. É o caso da deputada federal eleita pelo PSL, Alê Silva, que nos dá o prazer da presença dela. Bom, deputada, de maneira geral, para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber quais são as suas linhas mestras de trabalho. Já vi aqui pelo seu perfil que a senhora trabalha principalmente com resgate de animais, né? Tem uma atuação muito interessante nesse sentido. A senhora que é lá da região do Vale do Aço. Estaria também essa bandeira da defesa da vida animal nas suas linhas de trabalho na Câmara Federal? Com certeza. Eu gosto muito de animais e casualmente, né, foi até um acaso mesmo que eu comecei a me deparar com esses desleixos e eu entendo hoje que a causa animal é uma questão de saúde pública, né, notadamente relacionadas aos animais que são abandonados às ruas ou até mesmo que às vezes estão assim, foram adotados por alguma família que não tem condições, e eu pretendo sim lutar por projetos, lutar por orçamento que possa ser direcionada a essa causa. E quais são as expectativas da senhora quanto ao governo de Jair Bolsonaro? Minhas expectativas, elas são boas por se tratar de um governo que assumiu a linha do liberalismo, né? O conservadorismo nos costumes, o liberalismo econômico. Já temos aí algumas medidas inclusive que já têm surtido alguns efeitos e efeitos altamente positivos, dadas as respostas aí do mercado financeiro, inclusive o mercado financeiro internacional. E até diante disso, eu pergunto para a senhora, a gente tem ouvido algumas críticas nesse início de governo Bolsonaro, deputada, em relação a alguns recuos que o presidente já fez de anunciar ideias ou medidas e acabar recuando, e também em relação a essa questão que envolve o ex-assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Muitas críticas no sentido de que ainda falta um posicionamento mais claro da família Bolsonaro, um posicionamento mais firme até em relação a isso. A senhora compartilha dessa opinião? Incomoda a senhora isso nesse início de governo? Ou a senhora classifica essas situações que eu apontei agora como fatos, digamos, isolados agora nesse início de mandato? Eu enquadro como fatos isolados, entendo que isso não interfere na questão do governo do Brasil, né? O Flávio, ele pode estar tendo lá um problema dele. Eu vou dizer aqui 3 linhas de pensamento minhas, né? Como advogado, eu diria o seguinte: não conheço os autos, então não posso me manifestar. Como cidadã, espero que as coisas se esclareçam o mais rápido possível. E como parlamentar, tenho a dizer ao grande público que isso não interfere no governo. Para mim, são questões isoladas e que em breve, o mais rápido possível, haverão de serem solucionadas. O vice-presidente Hamilton Mourão até disse que essa não era uma questão de governo. A gente trouxe essa notícia na abertura do jornal hoje, deputada. Mas isso, de alguma maneira, não pode acabar influenciando até na construção de uma base no Congresso? A senhora que vai estar lá a partir de fevereiro agora, né? Faltam 10 dias para posse. Isso não pode acabar causando incômodo, causando uma dificuldade para a composição de base se essa resposta efetiva da situação do Flávio Bolsonaro não vier? Não interfere, porque não é uma questão puramente política. Ok? Eu até li um texto feito por Paulo Chagas, né? O general, e ele deixou bem esclarecido: nós não vivemos uma monarquia. Nós não temos na figura do presidente um rei, nem na figura dos seus filhos os príncipes. Então, o Congresso vai saber separar isso sim. Inclusive, né, no meio em que eu tenho andado, a gente não tem percebido essa interferência. E a senhora, eu queria saber a posição da senhora quanto à Lava Jato. A senhora é a favor, é contra? Totalmente a favor. Inclusive, eu lutei muito por correr atrás das diversas assinaturas para que fosse levado a protocolo o texto de lei das 10 medidas anticorrupção, que hoje se encontra no Senado, aliás, se encontra lá desde 2014, e eu hei de lutar, de trabalhar para conseguir desencravar e, enfim, ir à sanção, a sancionamento presidencial, esse texto de lei.
Nós estamos conversando com a deputada federal eleita pelo PSL, Alê Silva, eleita para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados a partir do dia 1º de fevereiro, quando vamos ter a posse dos parlamentares desta nova legislatura. Deputada, um dos assuntos que certamente vai ser aí prioridade para o governo Bolsonaro e para vocês, principalmente que compõem a base desse novo governo, é a reforma da Previdência, que está sendo aí discutida constantemente já nesses primeiros momentos de governo pelo ministro Paulo Guedes e também pelo presidente da República. A senhora diz o que a respeito da reforma da Previdência? Vê de fato essa necessidade? E pergunto para a senhora, qual o modelo de reforma da Previdência a senhora defenderia? Pois então, reformar é preciso, isso até por um motivo bem lógico, porque aqui no Brasil nós usamos o sistema de caixa para sustentar a Previdência. O que é o sistema de caixa? Quem trabalha hoje paga o benefício de quem está aposentado hoje. Então, há mais ou menos 40 anos atrás, não era incomum uma mulher ter até uns 10 filhos, né? Esses 10 filhos, eles cresceram, começaram a trabalhar e começaram a manter a previdência de um número menor de aposentados. Só que essa pirâmide, ela inverteu. Hoje nós temos um número muito grande de aposentados, quer dizer, esses 10 filhos hoje estão aposentados e as mulheres aí dos anos 90 para cá não mais tiveram do que 3 filhos, né? Então a pirâmide inverteu. Nós temos então, digamos assim, uns 10 aposentados para cada 3 contribuintes. Então, reformar é preciso, porém, a minha linha de trabalho é que se respeite o direito adquirido de quem já está aposentado ou de quem está em vias de se aposentar. Então, essa transição, esse pedágio vai ter que ser muito bem calculado, muito bem pensado, para não prejudicar as expectativas de quem já passou boa parte da sua vida contribuindo para os cofres públicos. A senhora apoia a criação e a implantação de um imposto único, né, para dar fim à burocracia tributária. Como que isso seria? Bom, exatamente como seria, nós ainda não conseguimos chegar no denominador comum juntamente com a equipe econômica. Mas isso aí seria para desburocratizar. E desburocratizando, nós iríamos reduzir o custo da máquina, porque os impostos são caros, mas os custos de fiscalização, de processamento desses impostos também são bem altos. E eu pergunto para a senhora o seguinte, até num país com tanta diversidade como é o Brasil, né? A gente vive um país em que nós temos, a gente brinca, vários Brasis dentro de um só. Esse imposto único, a senhora acha que poderia efetivamente funcionar com essas diferenças tão grandes que a gente tem de uma região, às vezes até de uma cidade para outra, deputada? A dificuldade, ela é bem grande, por isso que o nosso plano ele tem que ser bem pensado e repensado. Ainda não temos nada pronto, está sendo bastante discutido para que na nossa reforma tributária, que os trabalhos efetivamente devem começar a acontecer aqui no segundo semestre, nós já tenhamos algo engatilhado, pelo menos para começar a deslanchar e chegar num denominador comum finalmente. O presidente Bolsonaro já reuniu vocês, parlamentares eleitos pelo PSL, ou alguém próximo dele, alguém que seja um interlocutor direto, e já passou essa ordem de prioridades, assim, principalmente das reformas que são esse assunto que está dominando esse início de governo? Sim, a reforma da Previdência é a número 1, né? Segundo vem a reforma tributária e uma bandeira que é minha, mas que nós ainda não conseguimos sentar para também decidir os itens, é a reforma política. E ainda não existe consenso, então, em relação ainda não existe, política. Porque nós temos 513 deputados, né? Desses 513, pelo menos 272 são eleitos pela primeira vez, né? Então ainda não deu tempo da gente sentar e conversar com todo mundo a respeito do tema. E já a reforma da Previdência, como é um assunto que já vem sendo discutido desde o governo anterior, então ela já está em estado bem mais adiantado. E a senhora falava agora há pouco dessa questão justamente da reforma da Previdência, e o modelo que o governo está propondo, que o ministro Paulo Guedes está propondo, é até essa mudança do modelo de recolhimento, não é? Isso. Que é do sistema atual de repartição que a gente tem. Ou de caixa, como eu chamei, ou né? de caixa, como a senhora chamou, para um sistema de capitalização. A gente viu em alguns lugares do mundo esse sistema de capitalização que está até sendo revisto, como é o caso da Previdência chilena. A senhora acha que é preciso fazer algum ajuste, que é preciso trabalhar ainda nessa proposta de capitalização, ou da forma que o ministro Paulo Guedes está propondo, já é uma reforma ou uma proposta que está caminhando para realmente ficar pronta?
Olha, o sistema de capitalização, apesar de ser bem viável, ele é um sistema bastante complexo e que inclusive interfere no modo cultural que o brasileiro tem, né? Precisa de trabalhar, aprender a poupar. exatamente, trabalhar com as suas finanças. Então eu acredito que o maior problema que nós vamos ter está mais relacionado à questão cultural do que ao sistema financeiro propriamente dito. Porque a partir do momento que você tem o sistema de capitalização, você vai ter acesso à sua conta e você vai acompanhar ali a progressão dela. E às vezes a pessoa pode não entender muito bem como aquilo acontece, não entender muito bem como é que o dinheiro está lá e não está com ela, que o sistema atual já não nos permite isso, né? Muito bem. A gente conversou hoje com a deputada federal eleita pelo PSL, Alê Silva, eleita para o primeiro mandato, foi eleita com mais de 48 mil votos. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi um prazer recebê-la e desejar que, acima de tudo, faça um bom trabalho por Minas Gerais, deputada. Eu que agradeço o convite, o Rodrigo, a Carol, o pessoal aqui da rádio. E é isso aí, pessoal, vamos trabalhar, que nós ainda temos muito o que fazer por esse país, por esse nosso estado, e eu estou à disposição de todos vocês. Obrigada.